dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o mês de quinta. Saudade de gravar isso aqui, saudade de vocês, meus amigos. Como é que vocês estão? Feliz ano novo, 2024, agora nova temporada começando. Queremos fazer com mais frequência isso aqui, mas é um projeto do qual a gente tem muito orgulho, muito carinho. E é um orgulho estar aqui hoje. Meu nome é Sadi Matheus e acho que eu tô no quinto período, é isso, galera? É Agora isso. é. Agora eu saí do quinto período de psicologia e a gente vai estar gravando hoje novamente com nossos participantes e um convidado especial. Gostaria de apresentar os participantes aqui na ordem que está aparecendo para mim. Lorenzo, bom dia. Bom dia, bom dia. É isso. Matheus, bom dia, feliz ano novo. Muito bom dia, feliz ano novo. Vamos com tudo, vamos começar com tudo isso aí. É isso aí. Nicole, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, feliz ano novo aí. Feliz ano novo. Feliz ano novo também, Lorenzo, foi mal. Feliz ano novo, feliz ano novo. Achei que você tinha esquecido de mim. Não, jamais. E feliz ano novo e seja bem-vindo, nosso convidado mais que especial aí, nosso amigo, nosso professor Tiago Oliari Ribeiro. Muito obrigado por essa apresentação. Eu queria dizer para todo mundo que está ouvindo que a energia que eles passam no podcast é exatamente a mesma da sala de aula. Todo mundo animado e feliz, menos o Lourenço. Que isso? Ô, Acabei de acordar. farpou de graça. Pô, 9 horas da manhã eu já tava atendendo, que nem na sala de aula, né? Prazer, todo mundo que está ouvindo. Eu sou o Thiago, eu sou professor de psicologia. O meu foco de estudo é principalmente em ansiedade. Eu sou psicólogo clínico, sou mestre em neuropsicofarmacologia. Eu dou aula para essa galera de psicologia comportamental e vou dar mais para frente de técnicas comportamentais e, eventualmente, quando tem a possibilidade, eu dou aula de neurociência também. Muito feliz de estar aqui com vocês e muito obrigado por esse convite, galera. Eu vou falar umas besteiras hoje e espero que algumas sirvam para vocês. Isso que importa. Obrigado por você ter aceitado o convite, né? Mas é isso, no episódio de hoje a gente pretende falar um pouco, pegando aí gancho do final de ano e do Natal, falar sobre família, né? Que é um núcleo tão importante nas nossas vidas, tendo em vista que somos um ser social, né, Tiago? Eu acho bastante interessante isso. Até essa primeira fala, até quando vocês me convidaram para falar um pouco sobre família, porque eu concordo 100% que família é um dos conceitos centrais, assim. E a gente pode pensar tanto para a vida de um ser humano, quanto a gente pode pensar para a sociedade. Sei lá, vocês devem ter reparado inicialmente, como já aconteceu em vários momentos históricos, que até alguns partidos políticos têm colocado a família como um centro da discussão política, da pauta de costumes e tudo mais. E o mais interessante, eu acho, disso tudo, é que todo mundo que está aqui tem um conceito de família, mas não necessariamente a gente tem muito elaborado o que significa uma família, né? Essa é uma questão que pauta, quando a gente pensa em família, a gente vai passar por, tipo, muita... Todo mundo pensa sobre família, todo mundo tenta em algum momento falar sobre família. E quando eu falo todo mundo, a gente vai ter tanto definições teológicas, né, de religiões do que é a família. A gente vai ter várias definições sociológicas, definições históricas. A psicologia dentro da sistêmica, da psicologia sistêmica, vai tentar trazer a família enquanto um sistema aberto, enfim. E até a psicologia histórico-cultural vai trazer, a gente vai ter vários caminhos para pensar o que é família. Um dos livros que eu acho muito legal para pensar como é que funciona a família, ou como que funciona a vida humana no geral, historicamente, é uma série de livros bastante famoso que vem de uma escola da história que mexe muito com o lado da psicologia. Quem tiver a oportunidade de ler esses livros, eu acho que são livros que complementam demais a formação de qualquer psicólogo. É a série de livros da história da vida privada. É um tipo de livro de história que tenta contar como era a vida dos cidadãos comuns, assim. Como funcionava a tensão entre o que é público, o que é coisa da comunidade e o que é coisa da vida privada dos indivíduos. E essa série, ela começa da Grécia, assim, tem até os tempos modernos na França, a série original, e tem uma série brasileira também, que é a vida privada, a história da vida privada no Brasil. Enfim, é bastante interessante esse livro, eu recomendo bastante para quem nunca leu. Mas quando a gente pensa em família, a gente tem que pensar
que sendo um conceito tão plural, é um conceito e tão importante, ele é um conceito que se modifica muito ao longo da história, tanto por fatores, principalmente por fatores econômicos. As famílias, elas mudam o que significam muito dependente, pelo menos é o que Engels vai discutir bastante, vai defender, muito por como é a situação econômica daquele dado momento. Por exemplo, vamos pegar uma história mais recente, não vamos para esse caminho da Grécia e nem vamos para esse caminho mais longínquo, assim, sei lá, primitivo, porque a gente teria que discutir muitas sociedades, né? Sei lá, tentar pensar o que é família para uma tribo indígena, a gente vai ter que pensar que tribo indígena é essa, e tem tantas configurações diferentes possíveis que eu acho que a gente não teria capacidade de falar sobre isso, né? Assim, chegando na história mais recente até do Brasil, se vocês forem pensar no momento em que a gente está super agricultor, assim, a gente pensa muito a família como um lugar onde a vida começa e a vida acaba, onde o vô está em casa, os pais estão em casa, os filhos estão em casa, os netos estão em casa, e é na família que vai ter o cuidado da finitude, que vão se cuidar desses idosos que vão eventualmente morrer de alguma maneira, espera-se que morram, porque precisa morrer. Normal. Não necessariamente se torce, dependendo do parente a gente torce, mas só admitir em terapia é isso. Mas enfim, a grande questão era onde a vida começava e onde a vida acabava. E daí isso se torna algo muito importante pra gente, porque pensando nesse núcleo que a gente chama núcleo de família multigeracional, esse conceito de família multigeracional, onde tem várias gerações de pessoas juntos, a gente acaba caindo num lugar de se a vida começa e a vida acaba dentro das famílias, se é onde acontecem as mortes e os nascimentos, esse é um lugar muito importante pra gente. Do tipo, vai ser na família que vão se produzir novos trabalhadores. E vão ser na família que os trabalhadores também vão acabar. Vão ser nas famílias que vão se produzir novos agentes políticos. E vai ser na família que vai acabar os agentes políticos também. Então, vocês percebem que tem uma proximidade muito grande entre o conceito de família e conceitos políticos também. Esse tipo de família começa a entrar em declínio. A gente não tem muito mais isso porque quando começa o êxodo do campo, as pessoas começam a sair do campo, a gente começa a ter outras problemáticas. Tipo, quem tem uma casa grande o suficiente para ter os avós, o neto e o pai e mãe morando junto, assim. Isso começa, essa tensão começa a mudar. As pessoas mais velhas, as pessoas começam, até surge aqueles ditados, né? Quem casa quer casa. Começa a ter uma separação maior, assim, entre os núcleos de família. E daí começa a surgir o que talvez seja o protótipo de família que a gente tem hoje, que é o que a gente chama de família nuclear. Aquela ideia de pai, mãe e filho. Essa é uma ideia bastante recorrente da industrialização. Tem um pai, tem uma mãe e tem os filhos. E a família, nesse aspecto, ele acaba sendo o lugar de proteção dos indivíduos. Pelo menos era essa a ideia. A mãe cuida de casa, o pai vai trabalhar, como vocês conhecem essa lógica de propaganda de margarina. O pai vai trabalhar, a mãe fica em casa, cuida dos dois filhos, eles têm um golden, eles ficam felizes comendo margarina e eles são a proteção contra o mundo. No momento da industrialização, é muito difícil a vida e existem pouca qualidade sanitária e o mundo é visto como um lugar cruel. E a família é entendida como um lugar de criação de proteção dos indivíduos. E esse é o conceito mais recorrente, principalmente, que a gente vê e talvez o arquétipo, me desculpem os junguianos, que a gente tem do que é uma família. Para frente, isso começa a morrer também enquanto ideia. Porque se só meu pai trabalhasse, a gente morria de fome, sei lá. A gente não tem mais a possibilidade de mães não trabalharem. A gente não tem mais a possibilidade de filhos não se desenvolverem rapidamente para poder trabalhar também. E a família começa a se tornar uma outra coisa. A gente começa a pensar muito menos a família como proteção, mas a família como laços estáveis. Uma família como lugar de primeira socialização. E daí já começa a ter um monte de problema, porque ter dois filhos já não começa a ser uma questão. O pai trabalhar já não começa a ser uma questão. E as famílias se fragmentam e se modificam numa taxa bastante rápida, assim. Tanto porque hoje é muito mais difícil você ter uma casa sendo duas pessoas pagando. Daí a gente vê famílias muito plurais.
tanto porque a gente tem muita gente que é simplesmente expulsa de casa, como é o caso dos LGBTs, daí eles têm que lidar com uma noção de família completamente diferente. Muitas mães solos existem no Brasil, existe um dado muito claro de que famílias monoparentais vão crescendo. Então é interessante porque quando a gente fala família, é muito importante todo mundo que está ouvindo, e vocês também, é pensar que tipo de família vem na tua cabeça quando você fala família. Até uma provocação que eu faço para vocês, gente. Que tipo de Verdade. família vocês imaginam quando eu falo família? A gente pensa família, acho que a maior referência que eu tenho, pelo menos, é a que passava na TV, a grande, né? A grande família, que é aquela construção que não necessariamente é só pai, mãe, filhos, mas tem vários agregados ali juntos. Mas realmente a gente não para pensar na porcentagem ou na grande quantidade de famílias como fala quando é mãe solo? Monoparental. Monoparental, né? Aham, aham. Tem uma porcentagem grande no Brasil, né? Eu penso bem no modelo que é a minha mesmo, que é uma família, assim, e que, tipo, você pode contar, mas eu vejo bastante, tipo, de amigas próximas minhas que elas têm mais como família amizades, sabe? Que elas sabem que ela pode encontrar abrigo em outras fontes, porque a família de sangue mesmo, elas não têm esse apoio. Eu penso numa família bem grande também, de diversos graus de parentesco, todos reunidos assim. Por mais que a minha família não seja bem estruturada nessa grande assim, todo mundo integrado, mas eu penso nesse modelo mesmo. A minha, tipo, é família gaúcha, né? Então, tipo, a gente acaba que a gente não se fala quase. Tipo, a gente liga, assim, durante o ano, mas quando a gente se junta, assim, todo mundo, a gente acaba fazendo um churrascão de Natal ou de Ano Novo, assim. E também eu também tenho a opinião da, tipo, família como, tipo, os amigos, né? Tipo, os amigos em si sendo também uma grande família, tipo, um grande apoio, assim, tipo, meio que secundário, mas eles sempre estão lá pra você e tudo mais. Isso é interessante pensar na questão quando se pensa em papéis, né? Se dava para colocar assim, numa família, se teria uma função cada um, se dilui ou se modifica por conta das novas configurações de família que a gente tem hoje em dia, né? Acho que a família que a gente tem em mente, que é pai, né? Como você falou, que vai trabalhar, a mãe que cuida da casa, e não sei o quê, se modifica muito hoje em dia, né? Essa é interessante os conceitos que vocês estão trazendo, porque vocês estão trazendo. Me parece que vocês têm uma referência bastante mais clássica do que a família, porque a família de vocês tem essas características. É interessante quando a gente pensa nessa evolução, que, tipo, não é todo mundo que está mudando a família ao mesmo tempo, né? As famílias têm uma tendência de mudança. E vocês, ao mesmo tempo, estão trazendo o amor ou os laços mais estáveis como definição, que é uma definição mais nova. Quando a gente pensa na família mais clássica, assim, a gente não imagina que o pai tem que ser amado pelos filhos necessariamente para se manter o pai. Mas vocês trazem junto esse conceito de amigos que são família. Isso vem muito por causa do movimento, da discussão dos movimentos LGBTQIA+, assim. A galera que é gay, que é lésbica, que é transexual, que é travesti, que a travesti e transexual às vezes são usados diferentes, às vezes são usados como a mesma classificação, dependendo da literatura que você vai. Mas assim, eles têm que criar uma ideia de uma família que talvez não seja a família original deles. Porque eles perdem a família original deles muitas vezes por questões religiosas. Então eles têm que pensar em como definir essa família. E a definição da família acaba indo para lugares de carinho. Até mesmo quando a gente pensa na própria adoção, assim, em crianças chegando numa família que não é a delas originalmente. Eu achei aqui, ó, que de 75 milhões de famílias, né? Seria o que teria no Brasil. 34% eram casais com filhos e 29% eram monoparentais com filhos. E daí tem 15% de casais sem filhos e 15% de famílias unipessoais, que eu imagino que seja só uma pessoa, às vezes até mesmo com um petzinho, né? Um pet junto. E pelo que está falando essa reportagem da revista Piauí, vocês podem até procurar uma publicação de 2023 em abril, usando os dados do IBGE, que para cada família monoparental, ou seja, cada família que tem um pai só,
com filhos, que tenha filho, chefiada por homem, a 6 famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Então, no geral, a gente tem 2 tipos grandes de famílias no Brasil, né, que são as mais consistentes nesse dado que a gente está vendo. A maior parte ainda são casais com filho, e a segunda são mulheres com filho. Só mulheres com filho. Acho que é interessante perceber o quão já está próximo, né, um do outro. Isso faz a gente pensar na. Eu ouvi numa série, num filme, acho que foi numa série, onde a. Não foi nem série, acho que foi nesses programas tipo Shark Tank, ou X Factor, alguma coisa assim. A mulher fala que ela largou tudo e foi em busca do sonho dela. E ela deixou, sei lá, o bebê dela com a avó, né, com a mãe dela. E perguntam do pai, ela fala, ele teve que seguir a vida dele. Aí falaram, mas você não tem que seguir a tua também? Né? Então, é tenso como que a mulher não tem opção se ela deixa um pai criar um filho sozinha, ela é tratada totalmente diferente de um pai que sempre fica com a mãe, na verdade, né? A Sim, responsabilidade da sim. criação. E sabe, isso aparece bastante na clínica, assim. Como aparece, vamos pensar psicologia a partir da psicologia clínica, né? Vamos lá. Ter uma família, ser uma família, constituir uma família é um ideal que a gente tem enquanto sociedade. E ela muda de indivíduo para indivíduo. E a gente tem a própria terapia de casal e tal. Mas a relação com a família, ela costuma ser uma das coisas centrais para a gente pensar a saúde e vida do indivíduo. Num sentido histórico, porque dentro da psicologia, a gente costuma dizer que a família é a socialização primária. A família seriam os primeiros a socializar a criança. O ser humano, ele só é um ser humano, ele só consegue se desenvolver quando ele está numa relação constante com o ambiente, com o meio dele. A gente sabe falar porque a gente está perto de pessoas que falam. Então, de certa maneira, o que acontece é o ser humano só pode desenvolver na sua potencialidade quando ele é socializado. E o primeiro a fazer a socialização é a família. Óbvio que aqui a gente vai ter algumas ressalvas. Vão ter pessoas que vão ser institucionalizadas, que vão para um abrigo, que não tem uma família. Mas, no geral, quando a gente olha para a família dentro da psicologia, ela é a primeira a socializar. Ela é a primeira a ensinar o indivíduo como reagir, como pensar, como viver o ambiente dele. E como a gente é muito transformável na infância, aquilo que é ensinado dentro da infância costuma ser algo que vai ser carregado para a existência do indivíduo como um todo. Até por isso que muitos dizem que psicólogo culpa o pai e a mãe, é porque o pai e a mãe, no geral, são responsáveis por várias coisas. Eles têm esse papel de importância para criar o indivíduo e criar o padrão de resposta, de comportamento, de existência que esse indivíduo vai ter ao longo da vida. O que não significa que, como psicólogo, a gente deve ficar necessariamente focando o quanto os pais são malvados. Mas a história dos pais e a história como os pais socializam essas crianças é muito importante para entender que indivíduo a gente está lidando. Inclusive, isso é interessante porque eu consultei uns materiais assim, que é tipo uma revisão bibliográfica mesmo, e eles reforçam com revisando diversos artigos diferentes, que até hoje, principalmente mesmo com diversas mudanças assim, os pais, seja em qualquer configuração familiar que tem, eles ainda têm muita influência na educação dos filhos, principalmente na fase de adolescente, assim. E também tem o inverso, os filhos adolescentes influenciam muito em como que os pais se tornam, inclusive nisso. Então, acho que é importante, até, Matheus, que você foi por um caminho que é um caminho que acho que a gente nem travou muito bem. O conceito de família que eu costumo trazer para a clínica é um conceito de família que tenta ser mais abrangente. Porque, por exemplo, eu disse para vocês que tem pressão econômicas que mudam a configuração das famílias. Sim. Sei lá, aqui em casa sou eu, a minha noiva e 2 cachorros. E a gente não vai ter filho porque não vejo necessidade e eu considero
essa é a minha família. E muitas vezes a gente vai ver pessoas que moram numa república com vários amigos, por exemplo, pessoas da comunidade LGBT, pessoas, sei lá, um cara que é gay foi expulso da família porque o pai é extremamente religioso e preconceituoso, e agora ele mora com outras 2 pessoas que também são LGBTs, e essa se torna a família dele. E a gente vê até uma pressão econômica, como as casas e aluguéis estão muito caros e não acompanhou a reposição, o aumento salarial no mundo todo, tá? Isso não é uma realidade só brasileira. No mundo todo também deve ser uma generalização muito grande, mas a gente vê esse fenômeno nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Alemanha, nos países ocidentais, pelo menos eu sei que isso é uma realidade significativa. É muito caro alugar coisas, só que o aluguel é um custo fixo. Ou seja, eu tenho que desembolsar R$ 3.000, dependendo do lugar que você está morando, R$ 3.000 por mês para morar onde eu moro. Beleza. Se eu divido com alguém, é R$ 1.500. Salário mínimo também é R$ 500. Se eu divido com mais 3 pessoas, aí fica um pouco mais fácil. Então, muitas vezes, e a gente tem um dado que é assim, morar numa casa de um quarto é percentualmente mais caro do que morar numa casa de 5 quartos dividindo com 5 pessoas. O aluguel não sobe tanto assim. Ele sobe numa proporção mais devagar do que a quantidade de pessoas que comporta a casa. Então, por que eu estou falando isso? Porque o que a gente tem hoje de fenômeno são famílias que são pluriparentais. O famoso poliamor. Famílias que são constituídas por várias pessoas. E às vezes várias pessoas, não é um dado super expressivo, mas é uma tendência de aumento. Várias pessoas e às vezes cuidando da criança. Então, por que eu falei tudo isso? Porque quando você começou a falar, Matheus, você falou assim, o pai e a mãe. É. Não vamos pensar só o pai e a mãe. Vamos pensar na família como os cuidadores primários, que pode ser o tio, a tia, a avó, as pessoas que estão ali naquele primeiro momento cuidando da criança. Porque a gente já tem vários dados que mostram que não importa se é um pai e uma mãe, se é 2 pais, se é 20 pais, se é 70 pais, se são 2 jacarés, não, acho que jacaré seria um problema. Mas enfim, não importa quem é. Não importa o sexo, não importa o grau de distância de parentesco. O que importa é a maneira como essas pessoas vão cuidar da criança e como vão ser socializadas para o desenvolvimento, como elas vão socializar essa criança para o desenvolvimento dela. Então, de certa maneira, não precisa ser necessariamente quando a gente fala pai e mãe, é porque a gente está acostumado. Não quer dizer que precisa ser um pai e uma mãe. E tem muito aquela ideia de que, eu não tive pai e por isso blá, blá, blá. Não tem dados que mostrem que você ter uma família monoparental é pior do que ter uma família que seja pluriparental, por exemplo. Não tem nenhum problema isso. Para o desenvolvimento da criança, para o psicológico, pelo menos não em dados científicos que a gente tem dentro da psicologia. Vão ter psicologias não tão científicas que talvez discutam isso de outra maneira. É isso que essa já é a resposta da pergunta que eu ia fazer acerca dos papéis, né? Qual a importância dos referenciais, como muitos colocam, sabe? Porque realmente tem famílias que é a avó que cria, né? De repente a criança perdeu o pai ou a mãe e a avó acaba criando, né? Então, boa parte das famílias também são meio que a mãe fazendo o papel do pai e da mãe, né? Tipo, aquele papel tipo paterno e materno ao mesmo tempo. Eu até discuto, Lourenço, o que significa, na real, o papel paterno e o papel materno, assim. Realmente a gente tem que dividir entre papel materno e paterno. A gente precisa ir nesse caminho de o pai tem uma função e a mãe tem outra função, porque isso é meio arbitrário, assim. Se a gente olhar para várias culturas e as formas como as culturas criam seus filhos, vão ter, sei lá, os kibbutz judeus que trabalhavam com cuidado socializado, assim. É uma comunidade inteira cuidando. Tem até um ditado africano que fala que é necessário uma vila para desenvolver ou para criar uma criança. É uma ideia de que a criança necessita ser cuidada por uma vila inteira. Tipo, o filho é o filho da vila, não é o filho de um casal em específico. Então, até mesmo me pergunto se esses papéis são tão fixos. O que eu sei de dado, o que eu acho que os dados, pelo menos, têm apontado para a gente precisa de tutores, de pessoas, para dar essa primeira socialização, para incluir essa criança no universo humano, no gênero humano, na linguagem, nos costumes, na forma de viver. E a gente precisa que isso seja feito de uma maneira legal, assertiva, cuidadosa, carinhosa. Quem está fazendo isso, o indivíduo em específico, qual é o papel daquele indivíduo em específico, também eu não sei se é tão relevante, sabe? Ou quantos indivíduos são, também não é tão relevante.
talvez acho que de família para família o papel justamente ele mude, né? Ele acabe sendo diferente, tipo assim, eu digo papel materno e paterno, mas não necessariamente ele é fixo para todo mundo. Tipo, O que eu acho interessante também é a forma de como a gente é criado e como os nossos valores são ensinados. Eu queria perguntar para Nicole, né, a nossa representante das mulheres aqui no podcast, porque a minha impressão é de que, por exemplo, o menino na criação ele acaba sendo tipo mais jogado para frente, vai brincar, vai jogar bola, não sei o quê. É, sei lá, minimamente pensa nos estudos e tal. E a mulher meio que desde cedo ela é preparada, ensinada a ser mãe, desde as brincadeiras. Tipo, os brinquedos são bonecas, bebês, né? Isso mudou com a Barbie até. A gente foi ver a Barbie no cinema e mostra um pouco disso, né? Bem no começo, uma cena chocante que deu polêmica, né, amor? Queria que você falasse um pouco, por gentileza. Eu não tenho muito comparativo de perto, porque eu não tenho irmão, mas eu vejo bastante na minha família, na parte da minha mãe, por exemplo, porque ela tem vários irmãos. Eu vejo que desde sempre parece que é imposto um papel de cuidadora, assim, para a mulher. Não necessariamente mãe, mas cuidadora de todos, assim. Por exemplo, quando meus avós precisam de médico, essas coisas, de alguém que fique lá, é sempre uma das filhas mulheres que tá lá. É sempre imposto que a filha mulher vai ter que cuidar dos pais. Eu acho que isso é uma visão meio que generalista, assim, porque eu vejo muito isso em outras famílias também. Porque geralmente os homens, quando eles estão para ajudar, eles têm uma ajuda mais financeira, uma ajuda mais externa, tipo, levar para os lugares. Não é uma ajuda, tipo, vamos dar o remédio, vamos. Quando geralmente os pais ficam idosos e eles ficam, digamos, acamados, fica a mulher, a filha mulher, que pega essa responsabilidade para si. E é imposto isso desde sempre, igual você falou, né, na, na questão das bonecas, né, que já é uma forma de ensinando aos poucos qual que é o papel que a sociedade quer que tenha. Não. Sim. Nisso que você falou, Nicole, na minha família passou a mesma coisa, que os meus avós, no geral, quando eles foram adoecendo, tudo no geral, os cuidados de, tipo, banho, levar no banheiro, trocar esse tipo de coisa, foi sempre sendo jogado para as mulheres, no geral, na minha família. Por mais que esteja cheio de homem em qualquer canto, foi sempre sendo jogado para as mulheres, esse cuidado. isso quando, tipo, não acontece do homem abandonar a mulher porque ela adoeceu, né? Tipo, que é muito comum também. Sim, Essa diferença da criação, acho que é algo bastante importante a gente colocar. Foi até tema do Enem, né? O Enem do ano passado discutiu Verdade. justamente o papel do cuidado, assim, como as mulheres são colocadas nesse papel e muitas vezes são sobrecarregadas com o papel do cuidado, porque o cuidado é um esforço grande pra caramba. Isso super aparece na clínica. Não é incomum trabalhar com mulheres que estão sobrecarregadas com os papéis tanto de casa quanto os papéis de cuidado do filho e da família, enquanto elas veem os homens não sendo sobrecarregados. E antes isso não era nem discutido, não era nenhuma questão, né? Tipo, era meio que é isso e acabou. E é interessante que eu tenho bastante pacientes que estão nesse lugar e elas sentem, por conta de perceber essa diferença de papéis dentro das famílias que são estabelecidos, principalmente nas famílias mais tradicionais, vamos dizer assim, elas têm um sofrimento bastante grande, uma sensação de injustiça muito forte por conta disso. O que é mais do que justo, né? Porque é realmente uma injustiça. é um papel muito cansativo, né? Você tá trabalhando o dia inteiro, se você parar pra ver. Enquanto o homem tem o papel de um trabalho mais externo, né? Isso que é uma jornada tripla até, né? Sim. Hoje em dia, realmente, né? O homem e a mulher trabalham fora, né? Mas quem continua trabalhando dentro de casa ainda é a mulher, né? Então, a mulher trabalha dobrado mesmo. Uhum. E é interessante pensar, porque assim, a gente está dizendo que a família a gente não definiu 100% ainda, que loucura isso. Tem definições jurídicas para o que é família. Tem definições, tipo, a Constituição Federal fala o que é uma família. Ela diz o que é um casal, o que é uma família. E ela até incluiu a família monoparental depois de um tempo. Mas tem definições jurídicas, tem definições sociológicas do que é família. Mas eu acho que o que a gente está tendendo a pensar é a família provavelmente com uma relação de laços mais estáveis, Sim. onde potencialmente se cria a vida.
mas porque potencialmente é porque laços mais estáveis e porque eu não estou falando amor necessariamente. Porque você pode ter uma família no qual você reconhece como família, mas não necessariamente ama aquelas pessoas. Só que quando eu defino como laços mais estáveis, eu acabo colocando os amigos também dentro disso. Então percebam que a gente está discutindo algo que é família e não é família ao mesmo tempo. Porque vai ter um Sim. monte de família que não vai socializar crianças. Mas ainda assim a gente está discutindo a socialização de crianças. Quando a gente pensa, então, em família, a gente acaba caindo nesse lugar de é difícil definir. Enquanto psicólogos, a gente tem que estar aberto para todas as possibilidades do que são famílias. Todas as possibilidades do que são famílias. Ah, mas meu pai teve um papel muito importante. Minha mãe foi muito importante. Se eu não tivesse meu pai e minha mãe, não sei o que acontece. Não importa para você, enquanto indivíduo, o que é a família. Enquanto psicólogo, você tem que tentar compreender como o seu paciente preencheu esse lugar de família e, principalmente, como foram os primeiros momentos de socialização deles. Os pais eram extremamente punitivos? Os pais eram pessoas que apoiavam esse indivíduo? Os pais são pessoas que estabeleceram boas formas de comunicações? Os pais não foram isso, porque boa parte do aprendizado infantil vai se tornar relevante para aquilo que o indivíduo vai se tornar. Então, enquanto psicólogo, a gente não pode querer defender um ideal do que seria uma família para a gente. Você pode querer ter a família que você quiser, você pode ter o ideal de família para você, o que você quiser, mas você não pode constituir isso como uma necessidade para o paciente. Essa é, por exemplo, uma das discussões que a gente tem e bate de frente com a constelação familiar, que não é considerado psicologia, é Sim, considerado pseudociência. Por quê? Porque pra bem gente. puxado, eu ia falar isso. Então, porque pra gente não é assim. Esses papéis não são papéis quânticos dados num campo energético, sei lá, que eles chamam. Não. Pra gente, o que importa é o deslocamento de o que é família para esse indivíduo. Para quem ele deu esse título. E quem foram os primeiros a socializar esse indivíduo? E como foi feita essa socialização? Como foi feita? Porque vai ter um monte de coisa que a pessoa traz que são infantis. Quem fez essa socialização? Como a pessoa fez a socialização? O que esse indivíduo hoje chama de família? Como é a rotina de pessoas mais próximas na vida desse indivíduo? Essas são perguntas mais importantes para a gente do que perguntas do tipo: você fala com a sua família? Ou você perdoou a sua família? Sabe? É menos importante para a gente. E nessa questão da constelação familiar mesmo, eu acho uma problemática interessante discutir esse conceito que eles trazem de a pessoa que veio antes de você é mais importante que você, então você deve se submeter a essa pessoa. Eu acho que isso em muitas famílias é muito imposto isso. Você deve respeito às pessoas mais velhas, mesmo que elas não te respeitem necessariamente. Eu acho que isso traz uns complexos, né, na vida da pessoa. Eu acho que esse desbalanceamento entre os papéis, né, pode gerar muita divergência mesmo nas convivências, pode até gerar uma toxicidade lá no meio. Sim. Aham. Ou até aquela ideia dos pais super-heróis que, tipo, não erram e estão sempre certos, tipo. Tem toda essa questão de, tipo, uma hora ou outra vai acabar, as pessoas vão acabar divergindo em certas coisas e, tipo, oprimir essa divergência talvez não ajude muito na relação. É que tem só essa questão que talvez seja um pensamento meio polêmico meu, que não sei, de tipo, que é imposto que você tem que ter respeito pelas pessoas da sua família, só que eu acredito que o amor e o respeito devem ser conquistados, mesmo que a pessoa seja tua mãe, digamos, mas se ela não te respeita, ela não te trata com amor, você deveria ter isso só porque você é filho dela? Eu acho que isso é uma problemática da constelação familiar, porque você tem que perdoar essa pessoa. Porque essa pessoa, não importa o que ela fez pra você, porque ela é sua mãe, ela é seu pai, sabe? Trouxeram várias coisas muito interessantes. Calma, deixa eu tentar resgatar parte delas. Eu acho que você está colocando, Ni, eu não acho tão polêmico, na verdade, mas talvez por como psicólogo não pareça tão polêmico para mim. Mas é interessante como o respeito ele pode significar coisas diferentes. Muitas vezes a gente, e aqui no Brasil até, por essas questões de título e autoridade, a gente muitas vezes usa respeito como respeito ao título ou a uma autoridade.
Enquanto em outros momentos a gente usa esse conceito, tipo, respeito é faça aquilo que eu mando. Se um policial tá dizendo que você deve respeitar ele, ele não tá pedindo para você tratar ele como um ser humano. Ele tá pedindo para você tomar as ordens dele como verdadeiras, por exemplo. Enquanto a gente tem um outro conceito de respeito, que é um respeito em que eu respeito a sua individualidade, sua existência enquanto ser humano, e a gente confunde os dois, né? E eu também acho bastante problemático respeitar autoridade por autoridade. Você tinha falado, Lourenço, você tinha falado dos pais superpoderosos, né? Isso aí. Os pais que nunca erram. Quando a gente vê o desenvolvimento moral da criança, como ela desenvolve as regras na vida dela, a gente percebe que o desenvolvimento da criança passa por isso. Quando a gente vê como as crianças lidam com as regras, existe um certo estágio que eu não vou saber precisar a idade, porque isso é rolê do Piaget, assim. E eu nunca decorei exatamente as idades dos estágios de Piaget. Mas existe um determinado momento em que a criança assume as regras externas, principalmente dos cuidadores, como regras eternas, infinitas e perfeitas. Tipo, você, Lorenzo, sua tia ensinou para você como jogar amarelinha. E a sua tia tem uma regra nada a ver com a amarelinha. E daí você foi jogar contra a criança, que aprendeu com o tio-avô dela como jogar amarelinha. E daí as regras são diferentes. Aquela criança vai dizer que você está mentindo, que você está errado e que você não sabe. E você vai dizer a mesma coisa daquela criança, porque a regra trazida por esses cuidadores é eterna para vocês. É uma regra infinita, é uma regra quase como se um Deus tivesse colocado essa regra na sua cabeça, assim. Então, as regras aprendidas pelos pais no início, nesse momento da vida, elas são tidas como regras universais, regras eternas. Não é incomum ter relatos do tipo: minha mãe sempre dizia que eu tinha que jogar o lixo no lixo. E daí eu vi uma criança jogando lixo fora do lixo e eu me senti muito injustiçado porque nada aconteceu com ela. Ela não foi atingida por um raio na cabeça. Porque um policial não foi lá e prendeu ela, sei lá. Porque as regras são universais em um determinado momento da infância e são regras que parecem que não podem ser quebradas. E depois a criança desenvolve o senso de que as regras são combinados. E dá para criar novas regras e dá para destruir regras antigas. Então a própria visão de que os pais são superpoderosos é uma visão que existe na tendência das crianças. E por isso que os pais têm que ser tão assertivos e tão adequados. Porque eles ganham esse papel mesmo que eles não queiram. Manter esse papel para sempre é besteira. Porque os pais de vocês têm tanta dificuldade em escolher berinjela no mercado quanto vocês têm, assim. Eles sabem tanto como viver quanto vocês. Quando eu penso que eu sou uma pessoa de 30 anos e que, sei lá, os pais de vocês tiveram vocês mais ou menos com essa idade ou até mais novo, eu começo a ter uma noção de que, pô, não sei nada da minha vida. Eu não faço a menor ideia de como viver. E psicólogo não ensina como viver. Psicólogo tenta ajudar em saúde mental. Não tem por que qualquer pessoa dar uma autoridade a mim que seja uma autoridade importante, realmente relevante. Então, os pais de vocês estão tão perdidos quanto eu tô, assim. Absolutamente tão perdidos quanto eu tô. E pensando nessa questão de papéis que são atribuídos e nessa necessidade de se ter referências, que é meio que uma construção, que nem você falou, né? Muita gente não tem pai, muita gente não tem mãe, muita gente tem dois pais, algumas pessoas têm duas mães, outras pessoas têm uma avó, mas nem sempre são criadas, né? Tem gente que se muda para outro país, tem a questão da adoção, então, assim, são significados que a gente dá. Essa é mais uma problemática da constelação familiar, sabe? Esses papéis impostos, assim, onde coloca o pai como chefe, como comandante da casa e coloca ele, tipo, superior aos outros, sabe? Isso e várias outras técnicas e práticas usadas, inclusive, pelo Tribunal de Justiça para desafogar o sistema e tudo mais, fez com que o CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia, e o Conselho de Medicina também, eles repudiassem, né, o uso da constelação familiar. Aqui eu tenho a nota técnica acerca de constelação familiar emitida pelo CFP no parágrafo 4.6, por exemplo. Para o criador da técnica de constelação familiar, o incesto seria um desses casos em que a diferença entre o dar e o receber demanda compensações entre ganhos e perdas na dinâmica do casal. Na palavra do criador, o Hellinger, né?
o sistema passa a ser dominado por uma irresistível necessidade de compensação, e a maneira mais fácil de obtê-la é que a mulher leve a filha ao marido para compensar. Esta dinâmica familiar que frequentemente está por trás de um incesto não é, porém, uma regra geral, pois também existem outras dinâmicas. Até peço perdão aí para a audiência pelas palavras pesadas, mas não são minhas, são do próprio criador da constelação familiar, que é uma das diversas problemáticas que tem essa abordagem terapêutica que, novamente reiterando, não é reconhecida como ciência, é uma pseudociência, e é extremamente danosa psicologicamente para as pessoas, porque acaba dando brechas para casos como esse, sabe? Onde você passa pano para abusos. Aqui eu tenho um relato de 2016, né? Pamela, nome fictício, denunciou o ex-marido após vê-lo abusando do filho de 2 anos do casal. O homem foi obrigado a se afastar do filho e por isso procurou a vara da família de São Paulo para pedir a guarda da criança. Ele acusou a mãe de alienação parental e no andamento do processo, ela foi chamada para participar de uma sessão de constelação familiar, no qual o mediador disse a seguinte frase: você vai se ajoelhar na frente do pai e do seu filho e vai pedir perdão por tudo que você fez. E aí eles falam assim, mas não é obrigado. Mas tem uma dinâmica na questão judicial, onde quando você não aceita algo é visto com maus olhos, como se você não tivesse aberto a justiça e você fica mal visto, sabe? Você acaba sendo até meio que sugerido pelos advogados, aceita para ter, né, uma melhor relação com o juiz. E é por isso até como psicólogo a gente não pode querer defender esses ideais do que é uma família. A gente não pode querer defender ideal nenhum quando a gente é psicólogo, na real, né? A gente é psicólogo clínico, a gente tem que entrar com a possibilidade de ver as outras pessoas existindo de maneiras diversas. E pra gente não existe uma coisa, que até a Nietzsche, dado esse gancho, mas esqueci de pegar, não existe a ideia de amor incondicional, pelo menos não para um behaviorista. Todo amor sempre vai estar ligado com algum nível de reforçador, com algum contexto ambiental. E não existe para a gente qualquer coisa que transcenda ao contexto 100%. Então, de certa maneira, quando a gente pensa na família, achar que sem pensar em como a pessoa age com você, em como as pessoas são, em como as pessoas lidam com você, você deve algo para aquele indivíduo, é extremamente anti-behaviorismo, assim. O que eu quero dizer para vocês é basicamente a ideia de você não tem que necessariamente ficar perdoando alguém que é escroto com vocês. Tem um exemplo da clínica que tinha uma pessoa em específico que tinha problema com um familiar, com um tutor, vamos chamar assim, para não dar nem chance de classificar como homem ou mulher. Com essa pessoa que fazia a tutoria dele, desse paciente enquanto criança. O que aconteceu foi, durante a terapia, os padrões construídos de punição por esse tutor, esses padrões de punição foram se desfazendo durante a terapia. Porque para a terapia comportamental mais focada no presente, eu sou da ACT, que é uma forma de terapia contextual comportamental, vamos chamar assim, o passado para a gente ele é tão importante quanto ele ocorra no presente, quanto ele se mantém no padrão no presente. E quando a gente desfaz o padrão do passado no presente, para a gente esse já é o processo necessário. Você não precisa ficar retornando para um lugar de infância para tratar um paciente. A gente precisa entender esse lugar e entender os ecos que isso faz na vida presente do indivíduo. E esses ecos do passado nesse indivíduo, conforme a gente foi trabalhando, foi se desfazendo. E essa pessoa se tornou muito mais apta a lidar de uma forma menos punitiva com a vida dela, o que se tornou, então, uma vida mais sóbria, mais interessante. E essa mesma pessoa resolveu ir até esse tutor e reconstituir a relação, porque, de certa maneira, não ser mais dominado por aquele padrão que existia foi algo que fez bem e fez meio que um perdão dessa pessoa pela pessoa que criou esse padrão. Tá muito confuso ou fez sentido? Fez sentido. Eu pensei até, voltando um pouco nesse caso que o Sérgio trouxe, até o que a Nicole tinha falado de respeito, eu acho que nessa imposição dos papéis, assim, colocando eles acima até do caráter da pessoa, de dizer, não, mas esse é o papel, é a sua mãe, é o seu pai, você tem que respeitar alguma coisa assim. Será que não existe, às vezes até por causa dessa imposição dos papéis, uma normalização de abusos, seja em qualquer sentido, de poder ou até mais pesados, assim? Será que isso não existe? Sim, com certeza. Então, até nesse caso, ele não tinha acabado ainda, mas eu vou só finalizar para vocês entenderem.
esse paciente específico, essa pessoa específica foi atrás desse tutor para reconstituir, porque ele estava tranquilo já tinha perdoado, vamos dizer assim. E no momento em que chegou perto desse tutor, descobriu que o tutor era escroto. Era realmente escroto, não tinha nada mudado, foi punitivo de novo, foi babaca de novo. Ou seja, o papel lidar com o que foi feito da gente pelos nossos pais, pelos nossos tutores, pelos nossos cuidadores primários, não significa necessariamente estabelecer uma relação saudável com essas pessoas na vida verdadeira, mas talvez na vida psicológica, a gente pode dizer assim. Então, quando as pessoas falam até sobre perdão e tal, por que eu tô falando isso? Porque o novo contexto que tem na clínica, e eu vou ser tão polêmico quanto a Nicole, Bolsonaro, o novo contexto na clínica é briga política, porque a gente está num momento de algoritmos, algoritmos jogam a gente para extremos, e a gente tem fragmentação e a gente vê uma ascensão de um viés político muito clássico de crises e enfim. E a gente está vendo uma fissão muito grande entre as famílias, uma destruição das famílias, independente do que isso signifique, né? Das famílias por conta de vieses políticos. E eu tive que começar a perguntar para os meus pacientes se tinha brigas políticas por conta das votações que tinham tido nas eleições. E muitas pessoas perderam parentes e pessoas que elas admiravam nesse processo. Então, quando a gente pensa essa fragmentação da família e esse lugar de perda das pessoas que a gente antes gostava por ter descoberto coisas sobre elas que não necessariamente a gente concorde, a gente não precisa que a família seja reconstituída, todo mundo se abrace, todo mundo se ama. Não. A gente precisa só que o papel que essa pessoa teve na sua vida e que ela tenha na tua vida faça sentido para você. Então você não precisa amar teu pai porque agora que teu pai, sei lá, usa papel alumínio no cabeça e ama cloroquina. Não sei, você não precisa amar o seu pai por causa disso, ou estar perto dele, ou dar abraço no seu pai, não tem nada que implique nisso. Mas tem que fazer sentido o papel que você colocou para ele na sua vida e tem que ser um lugar onde não te cause tanta dor. Então, às vezes, o processo saudável é desengajar da família. É não mais estar próximo da família. Como o Matheus falou das pessoas LGBTQIA+, tem vezes que sair da casa dos pais é um movimento de saúde. Limitar a presença dos pais é um movimento de saúde. Romper com os pais, não olhar para a cara do pai é um movimento de saúde. E tem momentos que não. E é por isso que a gente não pode assumir como melhor ou pior a relação que são estabelecidas. Porque senão a gente cai no ponto em que a gente acaba querendo defender a família mais do que defender o nosso paciente. A gente quer que o nosso paciente se comunique com a mãe e perdoe a mãe. Daí a gente quer na constelação familiar já, assim. Não sei, talvez seja importante para o paciente isso. Talvez seja importante para o paciente entender o papel da mãe dele na vida dele e perdoar o que ela fez lá no passado sem manter qualquer tipo de relação com ela. Ou talvez faça sentido manter uma relação limitada. Ou ainda mais do que isso, talvez faça sentido ser o melhor amigo da mãe. Não sei. Depende da vida daquele indivíduo. Família é um conceito tão central politicamente, socialmente, psicologicamente, que às vezes a gente quer defender mais esse conceito do que a gente quer pensar qual é a função da família na vida dos indivíduos. Eu não estou sendo anti-família ou qualquer coisa do tipo aqui. É muito importante que as famílias sejam focais dentro de políticas públicas, porque as famílias são aquelas que vão definir centralmente como vão ser várias relações que a gente estabelece. E dar condições das famílias de criar filhos e saberem como criar filhos assertivamente é muito importante para as gerações que estão para vir. E a família, hoje em dia, é um papel bastante de um lugar onde não é o trabalho, pelo menos, onde as pessoas podem descansar, são muito definidores dos momentos de hobby, de não estresse das pessoas, da rotina das pessoas. Então, família é um conceito muito importante para a gente e deve ser central para a gente. Mas não significa por ser central, por ser tão importante para a gente, que ela não deva obrigatoriamente ser elástico. É um conceito que tem que ser elástico para a gente. A gente tem que tratar abrindo as possibilidades para as mais diversas famílias existirem. Senão, enquanto psicólogo, você só vai violentar de novo uma pessoa que já foi violentada no seio familiar. Um pouco sobre isso, talvez, tipo, você perdoar não quer dizer que você tem que conviver de novo, né? Tipo, Exatamente. não tem necessidade disso, mas o perdão talvez traga alguma calma. Mas eu ia te perguntar, Thiago, você tinha falado sobre o ambiente saudável e tal. Qual que é o limiar do
quando o parente talvez seja só babaca e quando é realmente uma patologia, tipo, ou quando é patológico aquela convivência, assim. Não é porque uma pessoa é necessariamente doente, de alguma forma, psicologicamente, mentalmente, que você necessariamente tem que passar por cima do quanto a convivência dela faz mal para você. Então, classificar patologicamente alguém ou não, não significa que você deve criar, então, um grande exceção, porque agora você tem que conviver porque você descobriu, vamos lá, tava fugindo, mas vamos lá. Pais narcisistas, ou sei lá qual é a nova moda do TikTok agora. Tem essa coisa de, ai, pai narcisista, mãe narcisista, beleza. Tem lá a definição de narcisismo. Narcisismo é um transtorno definido pelo DSM, que é o nosso manual diagnóstico. Mas não é porque você tem um familiar narcisista que você precisa necessariamente passar pano para isso. E assim, ser patológico ou não ser patológico não quer dizer que não é patogênico ou é patogênico para você. O que eu quero dizer é, não é porque tem uma explicação psicológica de saúde relacionada à forma como seu parente babaca se comporta que você deve abrir uma exceção para ele e colocar ele na sua vida. E não é porque é patológico que também tem alguma forma de intervenção que seja útil ou exista alguma cura para aquilo que é patológico. Então, talvez definir se é patológico ou não é tão importante assim. É mais importante definir se é patogênico. Patogênico de gera patologias em você, gera doença em você, gera um padrão doentio em você. A gente não precisa também achar que as relações vão ser sempre muito boas e incríveis. E a gente também não deve ignorar o fato de que ter filho já é um movimento narcisista por si só, de certa maneira. Você não quer que seu filho seja algo radicalmente diferente do que você é. Então, não ignorando isso, para a gente não cair no ponto em que os pais têm que ser santos e perfeitos na forma como eles agem, ou eles não podem ter perspectiva sobre a gente, ou eles não podem ser pessoas que tenham erros na forma de comunicação. Se existe pais que são doentios ou familiares que não são doentios, geram um sofrimento insustentável para sua vida, eles devem ser rompidos sendo patológicos ou não. E não é porque é patológico que tem cura também. Nada indica isso. O que o Lorenzo traz é algo bem interessante no sentido de se é importante o perdão para o paciente. Como que você aborda uma intervenção nesse sentido para tentar reduzir o efeito do estímulo aversivo que a pessoa traz? Tipo, a pessoa, o tutor dela faz mal a ela, digamos assim, ela se sente triste, magoa e tal, mas ela quer perdoar, sabe? Ela gostaria que aquele efeito aversivo reduzisse. Como que você faz isso, além de indicar mudança de ambiente, assim? Se ela gostaria de perdoar, como faz? É uma dessensibilização? Olha, Sadi, é que depende muito. Dentro da ACT, a gente trabalha com a ideia de que existem regras externas que podem só ser absorvidas para as pessoas e as regras que são mais uma produção de sentido, que são para a gente os valores, assim. Se a pessoa está querendo produzir um perdão porque para ela o perdão é importante por uma questão religiosa ou por um conceito social, não faz nem sentido insistir muito nisso. E depende também o que a pessoa espera com esse tal perdão. O que ela espera? Ela espera aceitar aquela outra pessoa dentro da forma que ela existe e acabou? Ela espera construir uma relação adequada com aquela pessoa? Então depende muito o que ela está querendo colocar como perdão aí. O que dá para fazer sempre é tentar diminuir a importância de alguns estímulos, mas talvez temporariamente, não eternamente. Tipo, eu consigo fazer uma pessoa que está com estímulo aversivo super grande do trabalho, um ambiente super patogênico para ela no trabalho, que ela se importe menos com o trabalho para tentar diminuir a chance de um burnout temporariamente. Mas eu não consigo fazer isso para sempre. Então, a dessensibilização ela não chega nesse ponto de conseguir dessensibilizar para qualquer coisa para sempre. Eu sei que dentro do behaviorismo radical parece que a dessensibilização tem o potencial para qualquer estado que seja um estado eliciado por um estímulo. Mas não necessariamente. Então, por exemplo, o trabalho. Eu consigo fazer você não se importar tanto com o trabalho para você não entrar num estado de adoecimento de burnout. Mas não para sempre, não por longos períodos. Eu consigo fazer isso temporariamente.
Então, de certa maneira, não tem uma dessensibilização perfeita para indivíduos que te façam tão mal assim. Dá para tentar diminuir, mas a gente nem iria para uma vibe de dessensibilização, não. A gente iria mais para uma vibe de reduzir a importância daquela pessoa, daquele indivíduo na sua vida, ou reduzir a importância daqueles comportamentos apresentados na tua vida através de pensamento mesmo, pelo menos dentro da ACT, não de uma dessensibilização. É mais fácil, muitas vezes, reparar relações familiares com o afastamento da família do que com a proximidade. Porque ficar o tempo todo sendo machucado pela família, sem essa dessensibilização ser possível, faz com que a pessoa adoeça. Mas saindo da família e indo visitar eventualmente, faz com que a relação com o pai que é babaca, por exemplo, se torne muito mais simples, porque ela consegue limitar essa relação muito melhor, sabe? Aham, faz sentido. Eu vi na própria definição de um dicionário que tem aqui, que família se enquadra não só entre pessoas vinculadas com casamento, mas também pessoas que vivem sob o mesmo teto, no geral, né? Que entra em tudo que a gente conversou, mas também pessoas oriundas da mesma gente. E isso me parece um significado bem abrangente. Então, família vai entrar em muitos aspectos com isso. Entra. E é muito louco, porque eu tive que lidar recentemente com uns pacientes que estavam implicados dentro da questão Palestina e Israel. Mesmo que eles nunca tivessem ido para qualquer região ali, eles tinham conexões étnicas com essas populações. E isso gerava um sofrimento bastante significativo para eles. E é interessante isso. Mas vocês percebem que a gente não conseguiu fechar uma boa definição para a família, e toda definição parece ampliar ainda mais o que é família? Por que essa coisa do viver sob o mesmo teto é importante pra gente? Porque no final das contas, viver sob o mesmo teto faz com que a nossa rotina seja muito implicada pela família. Então, é louco porque a família é central pra gente, mas a gente não consegue bater o martelo do que é família. Mas eu acho que é importante até certo ponto, não é? Eu acho. Eu acho importante não definir muito bem família. Eu acho importante estar aberto para a definição do paciente do que é família muitas vezes também. Putz, excelente. Só essa concepção dessa forma de pensar acho que traz um grande alívio para muitas pessoas que sentem essa pressão, sabe? De ter que ter filhos, de ter que ser bem-sucedido relacionalmente, digamos assim. Muita pressão que é colocada, que é inventada e criada por pessoas alheias a ela e não necessariamente é a vontade dela. E aquela coisa que eu falei para vocês, que os pais estão tão perdidos quanto eu tô, e eu tô na idade de ser pai, sei lá, ou tava anteriormente para os pais do passado. Enfim, que os pais estão tão perdidos, a real é que a gente fica pegando as regras dos outros de como a vida deveria ser para dar conta do fato de que a gente não sabe o que a gente deveria fazer com a nossa vida. E talvez a gente nunca saiba. E essa parece algo tão óbvio, porque todo mundo cria família, todo mundo parece que esse é o caminho, mas não necessariamente seja o teu caminho também, né? Sim. Eu ia complementar, eu interrompi todo mundo, foi mal. Relaxa. Eu ia falar de que, tipo assim, eu tinha visto um bagulho falando que família era o que moldava a sua personalidade. Não necessariamente a personalidade que você tem, tipo, moldado pela sua família, ela vai seguir a vida inteira, né? Tipo, eu não sei, eu senti meio vago nesse sentido. Então eu realmente também não consegui pesquisar nada que me desse realmente uma confiança do que é família. Assim, essa coisa de a família molda a sua personalidade é meio bizarro e ao mesmo tempo faz sentido e não faz sentido, porque tem o livro Psicologia da Arte Média, até que traz esse, foi Psicologia da Arte Média, acho que é o Psicologia da Arte Média, que traz as definições do que é personalidade. Primeiro que tem um monte de definição diferente do que é personalidade. Hoje, provavelmente, o que a gente usa mais como realmente algo científico para pensar a personalidade é o Big Five, que são os 5 grandes fatores de personalidade, né? Eles são traços de personalidade que são razoavelmente estáveis na vida do indivíduo. A família ajuda a produzir esses traços? Sim, mas eu posso dizer sobre o Big Five, um estudo que estava sendo feito lá na Itália, sobre o Big Five, expressão de receptores proteicos no cérebro e o uso de álcool, que foi uma psicóloga lá da Itália que estava fazendo um estudo numa universidade italiana. Eu tive a oportunidade de ter uma palestra com o marido dela, que também era neurocientista, e eles correlacionavam expressão proteica, que era definida por características genéticas, ou seja, receptores cerebrais, com um dos fatores do Big Five, dos grandes fatores de personalidade, com um comportamento de uso abusivo de álcool. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a personalidade ela é produzida pela família
é um alargamento é um alargamento muito grande do conceito do poder da família gerar padrões comportamentais. Porque a personalidade ela é estável ao longo da vida, apesar de ir mudando razoavelmente, ela é um dos fatores estáveis. Ela muda bastante entre contexto, vocês apresentam personalidades diferentes em determinados grupos que vocês estão, e isso já está bem documentado. E ao mesmo tempo ela é definida por fatores genéticos, por fatores biológicos, por fatores alimentares, por fatores ambientais, por fatores familiares, por fatores individuais que a gente não consegue Uhum. estabelecer. Então é difícil a gente dizer que a família molda a personalidade e acabou. Os pais são poderosos, mas eles não são tão poderosos assim. Eu vi um estudo relacionado a álcool também, de que a probabilidade de um indivíduo ser alcoolista, tendo os pais alcoolistas, é grande não só, tipo, pela genética, como muita gente pensa, mas pela questão social, porque se os pais são alcoolistas, vai ter álcool em casa, vai ter acesso, vai ter o conhecimento, vai ter o ambiente, vai ter problemas sociais também relacionados a isso, leva em conta também renda familiar e todos os sofrimentos que decorrem, o uso do álcool, a cultura do uso de álcool. Enfim, a família realmente tem grande influência na vida, na construção do indivíduo, né? Tem, mas não, a gente não pode achar que os indivíduos são folhas em branco para a família também, porque senão a gente vai estar ignorando outros fatores que são importantes para a gente, sabe? Em que sentido? Se a gente colocar que o indivíduo ele é definido 100% como a família o criou, a gente deixa de levar em conta o fato de que a gente sabe que os indivíduos vão fugir da norma familiar também como parte de uma regra de exceção, sabe? Uhum. Vários já é bem descrito até dentro do imaginário popular que os adolescentes enfrentam os pais, por exemplo. Então vão ter crianças que vão ser radicalmente diferentes dos pais. Então, existe já estabelecido isso. O indivíduo, ele é bastante determinado pelos pais, mas tem outros fatores determinantes para a vida dele. Então, ele é multideterminado. É óbvio que com pais mais adoecidos, a tendência é que exista filhos mais adoecidos. Com pais menos assertivos, com estilos parentais ruins, pais, eu estou usando pais, mas, enfim, a gente já falou que pode ser mais que isso, né? Uhum. Com estilos parentais ruins vão tender a desenvolver mais psicopatologias, até por várias questões de formação, desenvolvimento neuronal, resposta a estresse, enfim. Isso é um exemplo meio. Meu pai São Paulino e eu corintiano. É isso, é exatamente isso. Então, eles são importantes. O que faz a gente ser o que a gente é multifatorial. E com Aham. certeza os pais, os tutores são um dos grandes fatores, mas tem outros grandes fatores também, sabe? Sim, eu reparo muito isso, tipo, eu parei para pensar, né, na criação, a gente se preparando para esse assunto, e eu meio que senti que, assim, a influência de gostos, eu acho, dos pais sobre o filho, de escolhas sei lá, moda, de gostos, música, por exemplo, é, é muito na base ali, pelo menos até uns, sei lá, uns 10 anos, se for muito, hoje em dia acho que muito menos, eu vejo que os amigos têm muito poder de influência sobre a construção do indivíduo, sobre o que ele vai gostar, sobre o que ele vai falar, sobre como ele vai ser, né? Então, meio que os pais dão aquele suporte básico e na adolescência talvez seja meio que essa de contrariar e meio que ver os pais como inimigos, né? Não sei se dá para colocar assim, mas no sentido de que o núcleo onde o indivíduo está inserido, mas são os amigos ali da escola, então é ali que ele quer agradar, que ele quer se sentir pertencido, incluído, e os pais ficam numa relação mais basal de criação, assim, sabe? Será que. Eu parei de pensar agora com o que vocês falaram. Será que então dá pra resumir família? Eu vou me arriscar. Resumir família como um agente de influência multifatorial na vida do indivíduo? Eu acho que dá para adicionar o fator das ligações fortes, né, que o Thiago falou. Eu iria mais para o caminho de são padrões de relações estáveis que podem ou não ter laços de consanguinidade e de criação, assim. Mas ainda assim, eu acho que é uma definição tão ampla as definições que a gente está usando que no final das contas elas nem servem muito bem como definição, sabe? Certo, Uhum. justo. Vamos então quebrar o conceito de família em várias coisas para ver se fica mais tranquilo para a gente lidar. Tipo,
A função estabelecida de criar uma criança e desenvolver uma criança faz com que é algo muito importante. Beleza, esse é um dos núcleos da palavra família para a gente. A criação de indivíduos, beleza? Uhum. Segundo, um núcleo que é um núcleo de relações estáveis e segurança. Beleza, esse pode ser outro núcleo que a gente pode pensar com significado de família. E daí um outro que é um estabelecimento de rotinas de morar junto, de vivenciar e enfrentar coisas da vida junto. Isso já seria outro núcleo. Então, no lugar de falar que família é uma coisa, eu estou quebrando em várias funções possíveis do que é uma família. E daí várias pessoas podem fazer esses papéis e funções, estabelecer papéis e funções diferentes dentro dessas vários papéis, vários indivíduos podem estabelecer relações diferentes dentro dessas funções. Então, peguei funções que a família teoricamente teria, quebrei em algumas para tentar definir, mas ainda assim é uma definição insuficiente. Eu, sinceramente, não saberia como fechar com uma boa definição. Na verdade, eu acho que dessa forma é muito bom de fechar, se a gente tivesse a necessidade, né? Mas pensando em questão ao programa, por exemplo, o que você traz de várias funções e várias atribuições ao Isso. significado, acho que traz muito alívio, traz satisfação a quem não se encontra pertencente e tem essa necessidade. Então, uma vez que seria essa também a nossa tarefa, a nossa missão, né? Trazer produção de saúde mental. E se isso for necessário, se definir família para alguém fosse necessário, ela sentir pertencente, eu acho que todas essas atribuições de uma forma fluida, em vários momentos da vida, ou se ela precisasse de alguma coisa, eu acho que com o que a gente falou, ela consegue tirar alguma coisa. O que vocês acham? Perfeito. Acho que é mais legal deixar vários conceitos do que um só. Eu ia falar que é importante estabelecer o significado de família para o indivíduo mesmo. E mostrar que existem essas várias possibilidades. Deixar a pessoa afirmar o que é a família para ela. Sobre a questão de criação, eu e o Sadi discutimos isso um tempo atrás, sobre como há uma mudança, né, do tipo de criação, né, da forma que os pais estão criando agora seus filhos. Como antigamente era um negócio mais rígido, assim, o filho mesmo não tinha muito afeto, assim, com o pai, era mais um respeito à base do medo. E agora tá propagando bastante a ideia da educação respeitosa, né? Que é uma educação mais tranquila, né? Você respeita a criança pra criança te respeitar de volta. Que muitas pessoas também pensam como uma educação que deixa a criança fazer o que quiser, sabe? Pessoas com uma criação mais rígida pensam assim. Eu gostaria de saber, não sei se você consegue me dizer sobre o que dá essa virada de chave, assim, para as pessoas pensarem agora em educação respeitosa? Porque eu via bastante gente falando, eu apanhei quando era criança, então agora o meu filho vai apanhar também, porque eu apanhei. Tipo, uma forma de descontar em outra pessoa. E o que fez as pessoas, o que será que fez as pessoas começarem a pensar na educação respeitosa, sem agressão, uma educação mais digna, assim, né? Que o pessoal chama de educação positiva, né? Acho Isso. que, primeiro, de todas, com certeza, no Brasil, um dos grandes precursores de pensar. Porque o conceito de criança é um conceito. Até isso seria outro podcast, para discutir criança em si. Mas o conceito de criança é um conceito novo, na era medieval não existia, por exemplo, não é um conceito tão antigo. E a criança só é visto como não sendo um objeto dos pais, mas sendo um sujeito de direitos no Brasil a partir da criação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um dos que começa a estabelecer que a criança tem direito. De que a criança e o adolescente, eles têm direito, eles são indivíduos, eles devem ser respeitados. Então, juridicamente, é o começo. E daí, o ECA surge a partir de questões jurídicas, mas da ampliação da psicologia, da pedagogia e de pensar as crianças enquanto sujeitos. Então, eu diria que para o Brasil, um dos grandes marcos para a gente pensar da estruturação da proteção da criança e do adolescente é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que começa a trazer essa ideia de que, sim, crianças e adolescentes são pessoas e os pais devem tratar eles com dignidade. E daí os avanços dentro da psicologia, porque a gente sabe que educação punitiva, além de inútil, porque não cria uma grande, não educa verdadeiramente, é fonte de muito sofrimento.
Eu acho que, na verdade, o aumento dos profissionais de psicologia, a entrada dos profissionais de psicologia mais dentro das políticas, da pedagogia também, nesse sentido, e todo o avanço jurídico que a gente teve é que faz as pessoas pensarem. Talvez, eu não sei se vocês acompanharam, mas a gente teve discussões jurídicas muito grandes quando começou a surgir, por exemplo, o que o pessoal chamava a lei da palmada. Então, assim, que era para não proteger as crianças de violência física. Então, de certa maneira, isso tudo é uma discussão recente, porque também entrou para uma questão criminal e de justiça e de direitos recentemente, sabe, Ni? Uhum. Nesse período mesmo a gente aprendeu sobre isso que você falou, de que a criança, tipo, é recente que a criança é vista como uma pessoa e antigamente era visto mais como, tipo, um objeto, um mini adulto, né? E daí, É. tipo, depois foi, tipo, se transformando num objeto de, tipo, uma coisa de, tipo, se tá consumindo, tipo, tá bom, tipo, sabe? Tipo, só como agente consumidor, digamos assim, sabe? Que é aquele pensamento Uhum. consumista, capitalista e tal. E acho que ainda tá, na real. Só que hoje em dia já tem aquela questão de, tipo, um pouco mais o cuidado e tal. Sim, eu acho muito importante essa educação positiva, porque é um passo que os pais também reconhecem que eles erram. Porque na minha concepção, antigamente era assim, os pais estão certos, eles fazem o que eles acham que é certo e é certo, sabe? E agora eu vejo, por exemplo, eu pensei mais nisso porque recentemente eu vi um vídeo de uma mãe que ela repreendeu o filho dela, né? Porque o filho dela desrespeitou ela, mas ela é adepta, né, da educação positiva. E ao invés dela bater na criança, falar com um tom, tipo, mais agressivo com ela, tipo, só impôs, assim. E ela mesma admitiu que ela errou com a criança, porque era uma situação em que a criança tá empolgada falando de alguma coisa, e ela interrompeu a criança. E a criança ficou frustrada, porque ela não consegue lidar bem. Ela começou a chorar e mandou a mãe calar a boca. E a mãe virou e falou só com um tom firme, assim. Pô, aqui nessa casa ninguém manda, ninguém cala a boca. Tipo, um tom assim, sabe? Não agressividade, sabe? E eu acho importante, porque ela mesma reconheceu, porque ela, tipo assim, ninguém gosta que você seja interrompido quando você tá empolgado falando de uma coisa. E ela mesma falou isso na publicação. E eu acho importante os pais aceitarem também que eles erram. Isso que você falou de ninguém nessa casa manda ninguém calar a boca, eu não lembro, se alguém lembrar, teve em alguma aula que a gente viu isso sobre, talvez tenha sido até do Thiago, sobre que a imposição de regras para ser funcional numa criação, ela tem que ser aplicada para todo mundo. Não adianta falar, você não pode me mandar calar a boca, mas eu posso, né? Sim, Uhum. Sim, porque senão se torna uma forma de controle aversivo. E daí o controle aversivo ele é inútil, né? Ele tem uma eficiência, uma eficácia muito baixa. Então, de Sim. certa maneira, quando você põe regras mais universais que todos respeitam, você tira o papel de controle aversivo dos pais sobre os filhos e coloca muito mais no aspecto dessa regra respeitada por todos. Então, é fenomenal assim, fenomenal. Mas será que é cíclico esse comportamento? É geracional no sentido de que pais vão criar filhos de forma mais dura e outros mais, não sei se leve ou com mais diálogo, e outros vão falar, ah, não, mas aquilo que a Nicole falou, e conversa também o que você traz, Nicole, com o que o Lorenzo falou de pais super-heróis, né? Essa visão de que os pais nunca erram, nunca falham, né? Bem interessante mesmo. Assim, de forma bem breve do que eu tenho, o que eu vi é que, de certa forma, os pais, na hora de educar ou corrigir os filhos, eles ficam não limitados, mas eu vi, eles ficam condicionados a como eles foram educados. Então, Uhum. eles se condicionam muito em volta do que eles tiveram como o que é a educação. Talvez isso esteja sendo, não exatamente desconstruído, mas talvez isso esteja evoluindo, mudando, mas eu vi que isso acontece. Acontece esse fenômeno de você ser condicionado ao que você teve de educação para passar para frente. eu lembrei de uma frase do filme que chama Lady Bird, que acho que era a filha fala pra mãe, eles estão discutindo assim, ela fala, tipo, eu não gosto de você. Não, ela fala, você não gosta de mim. Ela fala isso pra mãe dela. E a mãe dela fala, não, eu amo você. Daí ela fala, então, mas você não gosta de mim. Você me ama, mas você não gosta de mim. Eu acho que é muita questão das famílias. Tipo, você pode amar a pessoa pelo papel que ela desempenhou na sua vida, mas você não gostar dela, dos ideais dela, do que ela
traz pra você agora, sabe? Mas você leva a carga do que ela sempre fez por você e tudo mais. E essa é uma recomendação. E a outra é um filme que chama Mulheres de Verdade Têm Curvas, que na verdade é um filme que esse Lady Bird é meio que uma cópia, entre aspas, desse filme que veio antes, porque é uma versão, muitas pessoas falam que é uma versão branca desse primeiro filme, porque o Mulheres de Verdade Têm Curvas é um filme latino e o Lady Bird é um filme estadunidense. Mas, enfim, é duas recomendações que falam sobre relação de mãe e filha, principalmente. Leiam também a História da Vida Privada, recomendo bastante. Enquanto psicólogo, no geral, a História da Vida Privada é um livro para além da psicologia que eu acho que faz muito sentido para entender alguns conceitos históricos de como as pessoas vivem. Massa. Anotado. Ele vai deixar tudo na descrição se você estiver vendo no YouTube. A gente deixa lá. Bom, então é isso. Acho que esse foi o nosso papo. Agradecer todo mundo, agradecer a audiência por estar aqui com a gente, agradecer Valeu. todo mundo que veio, todo mundo que se dispôs para a gente falar desse tema, que é importante. A gente abrangeu diversos aspectos e principalmente o fato de ser uma coisa difícil de definir, que é muito importante. E agradecer individualmente cada um, obrigado a presença do Lorenzo, obrigado Nicole, obrigadão aí Sadi e Thiago, nosso convidado, obrigado por se dispor, por estar aqui, bater um papo que Nada. foi muito esclarecedor, tudo, sempre muito bom estar aqui para poder produzir coisas. E as indicações estão tudo, o que a gente recomendou de filme e livro, a gente vai deixar aqui na descrição, vai estar na descrição do episódio no Spotify também. Acompanhe a gente vai estar sempre trazendo atualizações, principalmente no Instagram, de quando vierem coisas, quando a gente pedir para o público Mandar pergunta. engajar com a gente por episódio, para mandarem perguntas também. Obrigado a todo mundo que participou, que mandou perguntas. A gente tentou condensar no assunto. Espero que tenha sido sanado. Espero que nossa conversa e essa ampla definição tenha ajudado ou trazido uma luz a todo mundo aí. A gente está no YouTube e no Spotify e no Instagram. É isso aí, então. Obrigado, Thiago. De nada, muito obrigado a vocês pelo convite. Valeu, todo mundo. Obrigado a todo mundo. Valeu. Feliz Ano Novo e a gente se vê nos próximos episódios. É isso aí. Beijo, obrigado. Tchau. Tchau, gente. Tchau, galera. Valeu. Obrigadão a todo mundo. Até a próxima.